Apaixonado pelo... Isso aí, pessoal. Olha eu aqui, o podcast do João, toda segunda-feira, às 4 horas da tarde. Mais uma vez, hoje finalmente saiu um sol nessa cidade de São Paulo, porque antes estava desesperado. Eu acordei feliz, fui pra praça, tomei um solzinho. Achei que você fala praia. Fica Quem me praça. dera, né? Quem me dera. Mas eu lembro que semana passada... Eu não gosto do frio. Eu encontrei um amigo que tava indo pra andar semana passada. E aí, tudo bem? Tudo bem? Pô, e esse frio? Não, eu gosto de frio. Daí eu costumo falar, cara, eu também gostava, mas desde que eu fiz terapia, eu parei de gostar. E agora eu gosto de tomar sol no parque. Virei uma dessas pessoas. Insuportável. É isso aí, gente. Estamos em setembro. Amanhã a gente vai ter o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, dia 10 de setembro. E é isso. Chegou uma hora desse programa amadurecer. Até agora a gente Que não falou... era maduro até então. Não, nem um pouco. Pelo contrário. Era total uma reflexão de toda a confusão. E a gente vai falar sobre isso agora de um jeito um pouquinho mais sério. Estamos em setembro. Setembro amarelo. Várias coisas que precisam ser faladas, que são invisibilizadas e que a gente não fala porque existe muito tabu sobre essa questão. Eu, como sou uma pessoa que não tem um pingo de vergonha na minha cara, decidi falar sobre esse assunto aqui no programa. E eu vou ler algumas coisas porque eu apurei pra vocês, porque pela primeira vez também eu estudei pra poder fazer um programa. Eu tô muito feliz, espero que você esteja orgulhoso de mim também, Gui. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje no Brasil, 32 pessoas se suicidam diariamente. No mundo, ocorre uma morte a cada 40 segundos, totalizando quase 1 milhão de pessoas por ano. Os números são maiores, nem toda morte é reportada como suicídio. Algumas mortes, as autoridades, elas, sei lá, reportam de uma maneira errada, então você não consegue entender qual que é a dimensão desse dado mesmo. Mas mesmo assim, os especialistas estimam que o total de tentativas supere a de suicídio em pelo menos 10 vezes. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 9 mortes poderiam ser evitadas. O Setembro Amarelo é uma iniciativa, é uma campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio no Brasil. Ele foi criado em 2015, novo, né? Ultimamente as pessoas têm falado sobre isso, mas sem tabu. Eu também não sabia que era tão novo. Ele foi criado pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E a proposta dele é associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, como eu já falei, amanhã, dia 10 de setembro. E daí, para falar um pouco sobre o assunto, eu tenho o imenso prazer de ter aqui comigo o Guilherme Valente, que é doutor em Psicologia e psicólogo clínico, formado pelo Instituto de Psicologia da Universidade da USP, lugar onde ele também fez o doutorado. Tudo bem, Gui? Tudo. Desculpa a intimidade, mas Tudo ótimo. Tudo tranquilo. Que bom que você está aqui comigo. Muito obrigado. Eu tô realmente extremamente honrado de ter você aqui. E do meu lado esquerdo eu tenho o Franco Fante, que é um dos criadores, roteiristas e integrante do grupo Hermes e Renato. Entre outras, 1 milhão de coisas que ele faz por aí, que eu tô com preguiça de elencar aqui, não tenho tempo pra isso. Eu tenho preguiça disso. Pois é, mas... E a razão pela qual eu tô aqui, eu já faço essa prevenção aí desde que meu irmão cometeu suicídio há 5 anos atrás. Eu venho falando da importância de ser falado mais esse tema e também tô feliz de estar aqui. E um prazer sempre falar sobre esse assunto. Mesmo que não seja um assunto tão prazeroso, é um prazer falar pela possibilidade de salvar vidas, de salva mesmo. Falar sobre. E é isso aí, o Franco já chega roubando a minha primeira pergunta. Mesmo assim, a gente vai continuar aqui. Pode repetir. Eu ia explicar que o Franco, ele tá aqui. Esse assunto é realmente, como você acabou de dizer, extremamente difícil da gente falar sobre. Eu fiquei matutando na minha cabeça horas, assim, uma boa pergunta, uma pergunta inteligente pra gente começar, mas... eu encontro essas dificuldades de... e aí, como se fala sobre isso? Então, eu queria que você fizesse uma introdução aí pra gente. Por que você tá aqui? Por que eu te convidei pra estar aqui? Foi meio que eu falei agora, vou só elaborar um pouco mais. Eu já há muito tempo vim falando disso, desde que eu perdi meu irmão que cometeu suicídio, da importância de se falar. Porque ele, por exemplo, era um cara que tinha muito preconceito com saúde mental. Ele nem achava que existia. Até muito pouco tempo, até agora, na verdade, muita gente acha que é frescura. Que é isso. Tem muita gente que chega e fala, vai passar, fica bem. Ah, fica bem. Nossa, como é que eu não pensei em ficar bem? Que ideia boa você me deu agora, né? As pessoas não entendem que muitas vezes se trata de um desequilíbrio químico no seu cérebro e você só vai compensar esse desequilíbrio se você tomar um remédio. Então, há muito tempo eu venho falando disso, mesmo não sendo especialista, porque eu vivi o suicídio de perto de uma pessoa, meu único irmão.
Então, desde então, comecei a pesquisar sobre, sempre me interessa. Foi uma forma que você encontrou de superar o luto também? Total, na verdade, eu costumo falar o seguinte, foi uma forma de transformar uma coisa muito negativa e pesada na minha vida numa coisa boa pros outros também, pra tentar ajudar outras pessoas. Isso me fez bem eu estar transformando a minha dor num negócio que poderia ajudar, e ajudou. Muita gente manda mensagem, dizem, né? Que ajuda a falar sobre, saber. Eu mesmo falar de mim também. Eu tenho depressão, eu tomo remédio. Então, entender Quando que... a gente se expõe, as exato. pessoas elas começam a gerar uma identificação com aquilo e falar mais sobre o assunto. Você já recebeu... como são essas mensagens que você recebe? Muitas vezes recebo muita mensagem de agradecimento, assim. Sempre que eu falo abertamente, como eu faço uma postagem falando do meu irmão, ou do que eu passei, ou do que eu passo, o remédio que eu tomo. Falar, eu também sinto isso, mas eu sinto vergonha. Que bom que você se expõe, porque você é uma pessoa um pouco mais pública que eu, e aí eu fico mais à vontade de ver que tem alguém que tá se expondo, porque as pessoas não entendem. Muita gente me pergunta coisa também. Eu falo, cara, eu posso dizer até aqui, aí você tem que procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, que vai poder te orientar melhor, porque eu sei como leigo e como por experiência própria, mas... Entendi. Mas então vamos procurar um psicólogo agora, pra gente poder falar sobre o assunto? Gui, então, estudando sobre isso e pensando sobre o assunto, eu eu tive uma dúvida. Às vezes, eu já caí na estupidez de falar fulano é fraco, você matou porque é fraco, tal, e blá, blá, blá. E esse tipo de estigma que a questão carrega e que às vezes eu percebi em mim estudando sobre isso. E pra gente tentar fazer um exercício de empatia, eu queria que você me contasse como é que tá a mente de alguém que comete o suicídio 5 minutos antes disso acontecer. Quem é essa pessoa? É uma pessoa que está em sofrimento. Uma pessoa que chega a pensar, a cogitar no suicídio. Veja, todo mundo pensa sobre a morte. Todo mundo, em algum momento da vida, pensou sobre morte, mas não quer dizer que a pessoa vai, de fato, chegar às vias de fato. Mas a questão do suicídio é uma saída temporária para aliás, é uma saída definitiva para um problema temporário. E isso é uma coisa muito séria, porque nesses momentos de crise, a gente acaba fazendo coisas que depois a gente vem a se arrepender, ou coisas que a gente não faria num estado habitual. E uma pessoa que está numa tentativa de suicídio, ela está fora do seu estado habitual, ela está num momento de crise. Então, o que passa na cabeça de uma pessoa 5 minutos antes dela cometer um ato de suicídio Bom, é uma pergunta interessante, mas as pessoas tendem a falar da seguinte maneira. Depois que passa aquela situação de crise, eu queria algo para solucionar o meu sofrimento. O suicida... É uma dor insuportável, ela quer que aquela dor pare. Isso. O que os suicidas tendem a falar, os suicidas, as pessoas que acabam no ponto de ação suicida, eles falam, eu não quero acabar com a minha vida, eu quero acabar com a minha dor. É isso aí. E essa informação é uma informação muito importante, porque, veja, acabar com a vida é algo muito sério. Agora, eles estão passando por um sofrimento, eles não conseguem encontrar saída, eles tentam de diferentes maneiras e o relato muito comum eu não sei mais o que fazer, eu não dou conta, eu estou em sofrimento. Então, para acabar com esse sofrimento, a única saída possível que eu vejo é acabar com a minha vida. Por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. Quando a pessoa ela fala sobre o seu sofrimento, ela consegue extravasar, consegue colocar para fora. Isso alivia o seu estado mental. A gente precisa falar sobre isso. Inclusive, eu fiz faculdade de jornalismo aqui em São Paulo. E no jornalismo existe um dogma de você não noticiar o suicídio. Nunca. A gente aprende isso na faculdade desde a hora que chega. Por exemplo, por dia, eu não tenho essa estatística exata, eu acho que é difícil, inclusive, a gente conseguir. Não sei se por dia também, não vou ser liviano. Várias pessoas se matam no metrô de São Paulo. Uma quantidade muito grande. Você nunca vê uma notícia sobre isso. A ideia
É o As medo do pessoas não- contágio que você não... Que as pessoas, se elas verem, elas vão se sentir estimuladas Tá. sobre isso. O que você acha disso? Não, eu entendo, porque mesmo acontece lá em... Tem um documentário sobre... Da ponte Da Ponte de São Francisco, Uhum. exatamente. Eles não ficam noticiando justamente para as pessoas não acharem que é um lugar propício e para ser recorrente. Ah, já sei, se eu estiver muito mal, vou para lá e me jogo. Ou essa coisa do metrô aí que todo mundo ouve falar, mas eu nunca vi ninguém se jogando, mas Sim. é isso. Agora, talvez a localização não seja uma coisa... Talvez seja nesse sentido, porque falar sobre... Como Talvez ele porque a falou, notícia ela vá para um aspecto meio mórbido da coisa também, né? Que é uma curiosidade que as pessoas têm, essa coisa. A gente não fala sobre o suicídio de uma maneira mais conceitual, assim, né? Que é o que a gente está tentando fazer. O que você acha sobre isso de falar sobre o suicídio? Isso pode estimular as pessoas a se matarem? Como é isso? Gui. Antes da gente falar sobre o suicídio, a gente tem que falar sobre a depressão, sobre o sofrimento, porque isso sim precisa ser falado, porque verdade. isso pode A gente salvar vai falar vidas. sobre isso. Eu decidi começar o programa pela coisa mais pesada, pra gente tirar o elefante branco da sala e daí a gente ir falando sobre saúde mental um pouco mais pra frente. Um dado que eu fiquei chocado, pra gente encerrar daqui a pouco o assunto de suicídio. Na verdade, eu não fiquei chocado, já sabia sobre isso. Os homens, eles cometem muito mais suicídio que as mulheres. Por exemplo, na França... Na França, 6,5 entre cada 100 mil mulheres cometem suicídio, enquanto isso, 17,9% a cada 100 mil homens cometem suicídio. Só tem algumas exceções, China, por exemplo, fica mais ou menos equiparado, mas vê-se essa disparidade muito mais em outros... aqui na América, por exemplo, a taxa global de suicídio ela tem diminuído. Nos últimos 10 anos, ela diminuiu 9,6% no mundo. Mas na América, ela cresceu 6%. Os especialistas falam que o fácil acesso a uma arma de fogo é uma das explicações para que esse número cresça aqui nas Américas. Você falou um pouco isso do seu irmão, que ele era um cara que não aceitava falar sobre saúde mental, ou que, assim, meio que se recusava. A campanha veio em 2015, eu acho que o que aconteceu com o seu irmão aconteceu em 2014. 2014. Você tem algum palpite de por que os homens se matam mais? Eu tenho. Um palpite claro, por causa do machismo, que eles acham que é bom pra eles, mas que a gente sofre uma pressão de várias coisas que isso não é obrigado. Você não é obrigado a ser forte o tempo todo, você não é obrigado a não ter fragilidade, não sou obrigado a várias coisas que exercem uma pressão absurda e que muitos caras acham que é legal. Tipo, não, eu tô nessa posição é boa, mas não é bom. Então, eu diria, chutando, muito por conta disso, sabe? Essa coisa, né, que a gente ensina desde pequeno, não, homem não chora, não. Depressão, não, isso é frescura. Emoção é coisa de menina. É coisa de menina. Falar sobre o que tá sentindo. A gente é ensinado a resolver, quem tá maluco. né? Só se estiver muito louco, que tu vai pra psicólogo, psiquiatra, tem que estar muito doido. Então, esses preconceitos, esses estigmas, tanto da saúde quanto da coisa do machismo, são muito mais fortes, eu acho, no homem. Isso é uma visão... Tô falando a minha visão, tá? Mas não faço ideia. Acredito que por isso. Você tem algum palpite de por que homens tendem a cometer mais suicídio? Então, muitas questões culturais aí. Acho que a questão do machismo, como o Franco colocou, isso é uma coisa importante. Aquela ideia de que o homem ele não pode demonstrar fragilidade e que ele precisa sofrer no seu íntimo. Não pode falar sobre o seu sofrimento para os outros, porque isso seria um ataque direto à sua imagem, à sua ideia de força, à sua ideia de ser homem. Quando a gente encontra nas mulheres uma comunicação mais fácil, mais direta a respeito dos seus sentimentos. E nessa situação de suicídio, falar faz muita diferença. Então as mulheres elas têm essa abertura maior, mas assim, a gente está falando de algumas especulações, né? Mas os dados eles estão aí. Que é um assunto tão complexo, né? Assim, tem tanta variante, tanta coisa. Você aborda isso bastante com os seus alunos? Como que você vê isso dentro da clínica? Da preparação do psicólogo ou do terapeuta para lidar com isso? É um assunto que os alunos eles costumam ficar bem amedrontados. Que como lidar com um paciente com ideação suicida? É uma coisa que gera muitos medos e comentários entre os alunos, mas há um protocolo. Há um protocolo que é feito com o paciente com ideação suicida, há um conjunto de coisas que a gente precisa fazer, como, por exemplo,
combinar com o paciente um contato de emergência diante de uma situação de ideação suicida, um contato de emergência com um familiar ou alguma pessoa que possa ter acesso e como proceder nessas situações. Então, e uma coisa importante é a ideia de que não vai ser o psicólogo a diferença entre a pessoa viver ou morrer. Porque quando a gente entra nesse lugar de ser a diferença, o responsável pela vida ou pela morte de uma pessoa, é uma coisa muito delicada, porque É verdade. a gente não tem controle sobre a vida do outro. Se o outro chegar às vias de fato, a gente vai carregar uma culpa que não nos cabe. Então, do mesmo lado que isso impacta as pessoas e os familiares, também impacta os psicólogos. Sim. Porque, no final das contas, o psicólogo também é humano, o psicólogo também sente. E nessas horas, o preparo, ele é fundamental. Total. O suicida, ele... quando isso acontece, isso causa um estrago muito grande, né? Assim, tanto pelo estigma, ou justamente porque as pessoas não sabem muito falar. E não só tanto que as pessoas que sobrevivem a um suicídio são chamadas de sobreviventes, né? Você já ouviu falar sobre isso? Sobrevivente? Sobreviventes. Não. Eu li tanta coisa que agora eu não vou saber onde é que eu li. A pessoa que ameaça se matar, ela tá querendo chamar atenção? Como é que a gente identifica os sintomas? Como que a gente lida com alguém que tá numa bad indo ladeira abaixo? Queria começar pelo papo mesa de bar. Daí a gente vai pro especialista. Pessoa a pergunta é se a pessoa Aquele é o clássico. Tá querendo chamar atenção. Então, essa pessoa... Eu não concordo com isso. Acho que é possível... Cada caso é um caso, mas eu acho que tem gente que usa isso como ameaça barata, uma forma baixa de ameaçar as pessoas. Mas acho que se a pessoa, de fato, tenta fazer alguma coisa e não conseguiu, ela não tá querendo... No mínimo, ela tá muito bolada, tá muito mal. Só que eu sempre discordei disso, mesmo antes do meu irmão. Eu falei, pô, chama atenção, mas tem tantas outras formas de chamar atenção, o cara vai fazer isso pra chamar atenção, sabe? Então, não concordo, mas é o que todo mundo costuma falar, né? Mas eu não concordo com isso. E quais são as coisas mais absurdas que você ouve falar a respeito, assim? Ou as abordagens mais, assim, o que a pessoa... por exemplo... Perguntar, por exemplo, você fala sobre o seu irmão. Tem gente que vai perguntar, como? Muita gente tem uma curiosidade meio mórbida, mas mesmo isso, às vezes, se é um interesse genuíno, sabe? De querer saber, uma curiosidade genuína de talvez esclarecer alguma coisa, eu consigo perceber, eu tenho a sensibilidade pra isso. E um approach nesse lugar eu falo, não tem problema nenhum de falar sobre nada, nenhum detalhe. Mas quando tem gente que é curiosa só, sabe? Você é uma pessoa pública e fica fazendo pergunta... bizarra que, tipo... Tá, não vou falar. Por que você quer saber isso? Não, eu sou bem paciente com relação a isso. Até na época que meu irmão morreu, inclusive, teve várias... que eu tava bem equilibrado emocionalmente naquele momento. Mas teve várias entrevistas de gente fazendo pergunta meio capciosa e eu chegava, olha só... A imprensa mesmo. Eu tô abrindo pra você uma coisa interna da minha vida, uma intimidade minha, num momento duro, e você vai me fazer uma pergunta dessa. Fala assim, na cara da repórter. Ficava sem graça... E é isso, quando a pessoa faz um approach errado, fala, pô, eu tô aqui te dando uma atenção, trocando uma ideia com você num assunto sério, você vai fazer esse tipo de pergunta? Não. Sacanagem. Um limite. Total. Mas enfim. Gui, como que a gente... Dr. Guilherme, como a gente percebe... tem alguma sinais? Essa pessoa, antes dela consumar o ato, ela costuma deixar sinais de que ela tá nessa rota, que ela tá nesse caminho. Às vezes, quem tá em volta pode se sentir muito culpado de como eu não percebi, né? O que aconteceu onde eu tava, que eu não vi. Mas dá pra perceber? Tem pessoas que deixam sinais, tem pessoas que não. Mas a gente percebe alguns sinais em função do estado depressivo da pessoa. A ideia é que a pessoa ela vai perdendo a capacidade de sentir prazer. Então você vai vendo a pessoa com menos energia, você vai vendo a pessoa com o humor mais rebaixado, ora apresentando um humor mais rebaixado, ora não. Mas fundamentalmente, essa capacidade de sentir prazer, esse isolamento social, dificuldade de dormir, problemas no apetite. Então, mudanças bruscas na rotina da pessoa, isso é um indicativo de que alguma coisa está acontecendo.
Se Então, você percebe que ela, sei lá, de repente tá descuidando da aparência, era uma pessoa que saía bastante. Uma vez, você me disse que o contrário de depressão não é felicidade. O contrário de depressão é vitalidade, né? A pessoa, quando ela vai entrando num... Vamos falar sobre pulsão de morte e pulsão de vida. O que é... Em que momento que você... Franco, a gente ia falar sobre depressão mais tarde, mas vamos entrar aqui agora. Eu já vi você falando sobre depressão no seu Instagram. Você falando que você sofre com isso. Quando é que você percebeu? Eita, é sério? Então, é que tá. Você vê, eu falo disso há vários anos e eu mesmo não acreditei, assim. Fui meio relutante com o diagnóstico que a minha psicóloga me deu. A psicóloga já é psicóloga há muito tempo, para e volta às vezes, mas eu me separei recentemente. E ela falou, acho que você tá com um quadro depressivo. Eu falei, sério? Não, mas eu tô funcionando bem, não sei o que. Dei os argumentos que eu achava que tinham sentido. Ela, me parece que você tem a depressão bipolar do tipo 2. Falei, tá, então tá bom, você vai no psiquiatra? Eu falei, tá bom, vou. Também eu não sou fechado. Fui e o cara diagnosticou a mesma coisa que ela. Então eu percebi, porque eu tava tendo muita ideação suicida, constantemente. Só que eu achava que isso era ser do signo de câncer, esse alto e baixo. Assim, sou de câncer, é assim, signo de câncer oscila. Não, era depressão. E eu subia muito, ficava super eufórico, ficava super mal. Só que as pessoas também não percebem. E o perigo também desse tipo de coisa é que, primeiro, não se fala. Segundo, você normaliza, todo mundo pensa em morte, todo mundo pensa. Só que eu pensava constantemente. E aí, quando eu tive uma crise da minha separação, eu quase me matei, de fato. Eu podia ter me matado agora, há 2 meses atrás. Porque eu tava sozinho, tava num estado de crise. Só que me deu um lampejo, falei, preciso ligar pra alguém, eu não tô bem, eu vou fazer uma merda, eu vou ligar pra alguém. Liguei. Aí meu amigo me tirou de lá, saí, fui fazer um exercício. Porque essa minha depressão também e de várias outras. A gente tem uma ideia de que depressão é só... Tipo, o cara que fica dormindo no quarto escuro, fechado, não cuida da aparência, não come, não. Tem vários espectros, né? Ele vai saber dizer melhor, mas tem vários espectros. Até da minha própria depressão. A minha é tranquila, eu tomo um remédio tranquilo, fico de boa, não altera a minha personalidade, não sinto sono, não dá nada. Só que, como não se fala, tipo, eu achava que era normal. Penso em morte direto, todo dia eu penso em morte. Quase sempre penso em me matar. E aí você tem uma crise que você fica num estado muito depressivo, muito fodido. Aí você vai e se mata. É assim que poderia ter acontecido comigo, por exemplo. Se você não tivesse... Talvez se você não tivesse, fosse quem você é, já falar sobre o assunto... Ajudou. Ajuda bastante. Vamos fazer um comercial e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre depressão. Você, meu amigo, tá tendo essas ideias também? Tá passando essas coisas na sua cabeça? Suicídio não é a solução. Procura alguém, fala de coração, abre. Você não precisa ser o rei do mundo, você não precisa carregar o mundo nas suas costas. Achar que você é a pessoa mais forte, você quer provar o quê pra quem? Ninguém consegue. Chama um amigo, só de falar, pode ser que o amigo fique assustado, apavorado, pálido, não sabe o que fazer, mas você vai ver que só de você falar, isso já vai fazer uma grande diferença, né? Então fale sobre o assunto, tá pensando besteira? Liga aí, manda uma mensagem pra mim no Facebook, vamos trocar memes, eu vou procurar pessoas, vamos tentar sair pra tomar um sol, fazer exercício físico e procurar uma terapia, procurar um psiquiatra, fazer o que for necessário pra ficar bem. Vamos ser pragmático, cortar um pouco o drama. Tamo mal? Vamos fazer o que tiver que fazer pra ficar bem. O que for, o que der pra fazer. Daqui a pouco a gente volta pra falar mais sobre isso. Vamos pro intervalo. Hora do comercial. Tira a mão desse botão, hein? A gente já volta. Já acessou o nosso site? www.radiogeekbr.com.br. E aí, pessoal, aqui é o Caio Catarino e toda terça-feira às 5 horas da tarde vocês podem ouvir ao vivo o Anime Station, com todas as discussões sobre anime da semana pra você ouvir aqui na Rádio Geek. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora. O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz 2 curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br. Para celebrar os 80 anos do Batman, a edição de agosto do Mundo dos Super-Heróis investiga como o herói se tornou uma das figuras mais importantes da cultura nerd. A edição também apresenta as novidades do personagem nas telas e na HQ.
e traz uma coleção de cards sobre os diversos trajes do Batman. E ainda os bastidores de The Boys, a nova série de sucesso do Amazon Prime. Teste nerd sobre o Homem-Aranha, resenhas e muito mais. Já nas bancas. Olá, eu sou o André Fauri. Vim aqui contar uma notícia muito legal pra você. Você gosta de jogos? Você trabalha com jogos? Ou você já pensou em trabalhar com jogos? Está disponível o meu novo curso Lucre com Games. Todas as dicas e truques que você precisa saber para fazer dinheiro com um jogo digital. O curso é dividido em 4 módulos: Introdução, Jogos Premium, Jogos Freemium e Jogos Free to Play. Acesse agora www.lucrecomgames.com.br para transformar o seu sonho em uma profissão. www.lucrecomgames.com.br. Venha conhecer o Império do Ar-Condicionado. Trabalhamos com todas as marcas que você precisa para sua casa ou sua empresa. Acesse impériodoar.com.br e peça um orçamento através do e-mail impériodoarcondicionado@yahoo.com.br ou pelo WhatsApp 11 94036 6603. Especializados em ar-condicionado e limpeza de duto via robótica. Império do Ar-Condicionado, 11 94036 6603. Olha aí, meu. Rádio Geeks, estamos de volta. E aí, pessoal, estamos de volta, segunda-feira ensolarada. A gente está aqui para falar sobre um assunto muito leve, sobre um assunto extremamente necessário. A gente precisa falar sobre saúde mental, a gente precisa falar sobre depressão, a gente precisa falar sobre suicídio. Não tem problema nenhum falar sobre isso. Vamos falar de boa, vamos tentar ser adulto. E, Franco, você acabou de falar aqui no intervalo que quando seu irmão se matou, você recebeu muitas mensagens de pessoas que passaram por isso também, né? Sim, recebi muitas mensagens. E era mais... E as pessoas querendo conversar, assim. Sim, tipo... porque, não, como você falou, hoje você acabou de comentar que tem rede de apoio, tem o CVV, como o Gui relembrou. Sim. Que é o 188, você liga e ajuda muito, e é gratuito. Mas naquela época, já tinha o CVV, que eu lembro, mas tipo, você falava menos ainda. Então as pessoas, quando me viram falando abertamente de um tema que ninguém fala, elas quiseram desabafar. Tipo, meu primo se matou, mas a família nem fala sobre isso. Meu pai se matou, mas ninguém nunca comentou. Uhum. Porque é isso, não falava. Isso. Existem redes de apoio no Facebook, podem procurar. Eu lembro de ter lido uma vez na revista Piauí uma matéria muito legal que falava sobre um grupo de mães de filhos suicidas, que elas conversavam sobre suas dores, organizavam ações de prevenção. E como o Guilherme lembrou, tem o CVV. Quais são as vantagens do CVV? O CVV é um serviço que funciona 24 horas, é um serviço gratuito, o número é 188, a pessoa pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite, que vão ter voluntários que vão estar disponíveis. Eles fazem um trabalho muito interessante de escutar. Uhum. E escutar faz muita diferença. Nem que seja para... Tem alguns voluntários que relatam. Às vezes a gente atende um telefonema e apenas escuta a respiração da pessoa do outro lado. Uhum. E fala, eu tô aqui. Tá e tranquilo? Fica em silêncio também. Eu tô aqui. Só da ideia de pensar que alguém está ali disponível para estar ao seu lado, junto no seu sofrimento, isso já pode fazer muita diferença. Porque essa é uma jornada muito solitária também, né? Vamos falar sobre o nosso próximo assunto, depressão. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a quantidade de casos de depressão subiu no mundo de 18% em 10 anos. E até 2020, esta provavelmente será a doença mais incapacitante do planeta, na previsão da Organização Mundial da Saúde, de novo. Hoje, estima-se que 300 milhões de pessoas sofram com a doença no mundo todo. Doutor Guilherme, o que é depressão? Depressão tem, na verdade, não é uma depressão, existem as depressões. A gente fala do sofrimento, a gente fala de uma patologia, a gente pode falar de diferentes tipos de depressão, mas quando a gente fala em depressão, é importante a gente ter em mente que a depressão diz da relação que a pessoa tem com o seu mundo, dessa interação com o seu meio, dessa interação com o seu ambiente social. Há alguma coisa nessa interação que gera uma tensão e que a pessoa está experimentando uma dificuldade nesse processo de viver. E a depressão, ela não é uma frescura. O Franco colocou muito bem, a depressão não é uma frescura. Acho que é importante acabar com esse estigma.
Porque sim, a depressão é uma doença, é um adoecimento, é algo muito sério. Hoje no mundo, a depressão, o suicídio é a segunda causa de morte, segundo os dados da OMS. E a prevalência de depressão é algo altíssimo. E me falam muito, perguntam, mas o que a gente pode fazer com uma pessoa com depressão? A pior coisa que a gente pode fazer é falar para ela, não, tá tudo bem, isso é frescura, isso é fraqueza. Amanhã o dia vai ser melhor, o sol nasce para trabalhar, todos. vai trabalhar. carpir um terreno. A pior coisa que a gente pode fazer é desmerecer o sofrimento do outro. Porque sim, a pessoa está em sofrimento não é uma questão de escolha. A pessoa não escolhe estar em sofrimento. A grande questão da depressão é que é algo que acontece alheio à vontade dela. Quando a pessoa fala, quando um depressivo fala que eu não consigo levantar da cama, não é por uma falta de vontade, é uma incapacidade mesmo. A mesma coisa que você falasse para alguém que quebrou uma perna para correr uma maratona. Ela não consegue. Mas enquanto a gente tratar o sofrimento mental como uma fraqueza, como uma frescura, a gente não vai estar lidando de uma forma séria e coerente com a questão. Como é pra você? Você já ficou de cama? Não, então, a minha depressão ela é ardilosa, porque eu funciono normal. Trabalhei sempre, não sei desde quando eu tenho Sempre essa depressão. ficou produtivo? Sempre produtivo, faço exercício, saio, não sei o quê. Só que internamente eu ficava muito mal, muitas vezes muito mal. Me sentindo muito triste, com vontade de me matar, pensando em morte o tempo todo. E achava que isso era normal, como eu falei, era signo de câncer, isso é normal. Câncer é assim mesmo, oscila, todo mundo fala, todo mundo fica. E às vezes você tá mal e também, tirando o psicólogo, né? Por isso que às vezes nem é tão... eu acho que é bom qualquer pessoa pra te escutar, igual o CVV, mas às vezes um amigo, dependendo do amigo, acaba te ferrando mais, te manda um fica bem. Cara, isso é uma das mais idiotas que se pode dizer. Puta, como é que eu não pensei em ficar bem? Que ideia Mas o boa que eu você me posso deu, dizer cara. pra ajudar? Acho que primeiro escutar, né? Uma escuta atenta. Eu acho que a gente não fica... A gente fica meio que desesperado, quer resolver logo o problema do outro, né? Fica ansiosão e... Dentro dos teus limites, tentar ajudar a pessoa a procurar ajuda no profissional, que as pessoas estudam anos justamente por isso, não é brincadeira. E o negócio da doença mental que é engraçado também é que, cara, existe, é uma doença, só que é invisível. Quando você tá com uma doença de pele, você vê, tua pele tá machucada. Agora, uma doença mental, você não vê. E as pessoas menosprezam, é uma coisa tão simples, tem uma parada errada na tua cabeça. O seu rim adoece, você quebra a perna. Só que isso você às vezes pode ter tem hipertensão, né? então... Tem alguma coisa física que vê. Aí esse que tu não vê... O preconceito de tratar disso, a gente ainda existe, né? Muito... Já falei, terapia foi uma coisa que mudou minha vida. Eu acho que é um exercício racional de você analisar sua mente, ver quais são... a infância é a fase que você vai tentar superar pro resto da vida, né? Daí você fica, então, tô com medo aqui porque meu pai me desceu a cinta. Você vai aprendendo, assim, as situações que te geram ansiedade, você vai aprendendo a lidar com a sua mente. Eu sempre encarei como se fosse mais uma ferramenta que pode me ajudar, assim como saber história, assim como saber consertar um carro, que eu não sei... Desculpa, pai. Estamos falando sobre terapia, não consigo parar de falar do meu pai agora. Gui, eu queria saber sobre o... Por que fazer terapia é diferente de desabafar com um amigo? É bem diferente. O amigo ele vai te dar uma escuta que um amigo é possível. Vai te acolher, vai tentar te dar um colo ali para você chorar suas pitangas. O psicólogo ele vai ter uma escuta especializada, ele vai poder te ajudar a entender um pouco a sua depressão, vai ajudar a te ajudar a pensar em outras possibilidades que talvez naquele momento a pessoa não esteja conseguindo enxergar. Uma pessoa com depressão, ela tem o seu funcionamento mental alterado. Isso que é importante a gente ter em mente. O depressivo ele tem um funcionamento mental alterado. A sua percepção de realidade e de processamento das informações ele é alterado. E nessas horas, esse olhar especializado que possa fazer com que ele restitua essa possibilidade de enxergar o mundo de uma forma mais coerente, que possa resgatar a sua vitalidade. Porque o depressivo, pessoa com depressão, a gente pensa muito na ideia de como ela perdeu algo dentro de si. Seja uma pessoa, seja uma ideia, seja um emprego.
E ela se identificava tanto com isso que ela perdeu, que é como se ela tivesse perdido uma parte de si mesma. Então, Fica um vazio gigante. fica um vazio gigante. O depressivo, ele traz muita questão da culpa. Uhum. Porque ele começa a direcionar a agressividade para si mesmo, em função dessa culpa. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E nesse processo de ficar em cima da culpa, com agressividade direcionada para si, a pessoa vai se desvitalizando. O depressivo é como se ele fosse perdendo a capacidade de ver as cores do mundo. E o mundo passa a ficar preto e branco. A ideia da desvitalização. Como eu consigo, assim, praticamente reconhecer se eu tô entrando num quadro de depressão? Primeiro, a gente pode ver desde questões psicológicas, rebaixamento de humor, a perda da capacidade de sentir prazer, a desvitalização, a perda de energia, são questões psicológicas. Tem questões fisiológicas, como perda de apetite, perca de sono, e também questões comportamentais, como isolamento social, como ideações suicidas, como alterações na sua rotina. Uhum. E daí você percebeu em você teve um caso, né? Você se separou e aquilo, separação caga a cabeça de qualquer pessoa. E daí depois você foi ver que você não estava se recuperando e que aquilo estava um pouco além do que era o normal. Foi meio que uma crise, assim, no sentido de que eu tava voltando de um trabalho no Rio para São Paulo, tava muito frio, e aí, expondo um pouco minha vida, minha ex-mulher simplesmente achou que era melhor eu não voltar pra casa, que era nossa. A gente tava separado já, mas eu ia voltar pra casa porque tava tudo meu lá. Aí, em cima da hora, faltam 3 horas pra chegar em São Paulo, não, você não pode vir, não. Isso me tirou o chão, eu fiquei sozinho, eu tive que alugar um Airbnb rápido na hora, assim, em 2 horas, achar um lugar pra ficar. Sem roupa de frio, uma semana fria, sozinho num apartamento, e eu perdi minha casa. Que eu, assim, lá era a nossa casa, o apartamento é dela, mas essa coisa da casa era muito importante pra mim. Então foi o que o Gui falou aí. Foi um vazio que foi tirado assim de mim, e aí eu fiquei muito mal. Aí acho que isso só exacerbou um quadro que eu já tinha há anos. Só que aí ficou mais grave. Foi um estopim. Você falou que faz terapia há muito tempo, né? Faço terapia há bastante tempo. Quando é que você foi a primeira vez, assim, mesmo com... Você falou que o seu meio era meio preconceituoso com isso? A primeira vez que eu fui à terapia? Tem uns 8... Foi 2010, eu acho, 9 anos. Era mais uma questão de trabalho, assim. Eu queria resolver questões de trabalho que eu queria saber porque que eu tava repetindo uns ciclos. Aí fui pra terapia e consegui quebrar esses ciclos. E você faz até hoje? Faço até hoje. Qual que é a importância da terapia na sua vida? Bom, a terapia, como você mesmo falou, também mudou minha vida. Assim, me faz me entender melhor, me faz entender o mundo melhor, me fez me tornar uma pessoa melhor, acho, em geral. Sabe? Porque você fica mais consciente. Você Afetou a sua masculinidade? Não afetou. No caso, a minha afetou, porque eu me assumi gay depois da terapia. Mas pode ser que ela afete a sua masculinidade, pode ser que ela não. Mas eu não diria que afetou a minha masculinidade, né? Tô brincando, ela potencializou a minha masculinidade. Exatamente. Ansiedade é outro mal do século, né? Existem alguns transtornos de ansiedade e a depressão. É uma linha meio que tênue. A ansiedade, todo mundo tá, né? Se você encontrar uma pessoa que tá ansiosa hoje em dia... Eu tenho vontade de jogar gazela. Não, mentira. Porque eu fico com inveja, porque eu sou ansioso pra caramba. E eu lembro de... um assunto aqui que a gente tem um tempinho. Eu sei que você tem uma pesquisa, Dr. Guilherme, em doenças psicossomáticas, né? A minha mente, às vezes, também, ela pode estar tão cagada, vamos usar um termo técnico aqui, que isso pode me gerar uma doença? Sim, a nossa mente e o nosso corpo funcionam em conjunto. Essa ideia de pensar mente e corpo de uma forma separada, coisa não é bem assim. Veja, os afetos fazem parte do funcionamento dos nossos órgãos. Quando a gente tem medo, a gente sente alterações no nosso corpo. Palpitação, uma tremedeira. Então, de acordo com o nosso estado emocional, isso vai dizer de alterações no nosso corpo. Isso é absolutamente normal. Agora, quando a gente passa por estados emocionais muito intensos, ou que eles se tornam crônicos, duram durante muito tempo, aí isso vai, então, sobrecarregando o nosso corpo. E o nosso corpo, ele se desgasta, tem um limite de recursos. Então, quando a gente fala em saúde, a gente fala de uma saúde de uma forma integral. É difícil a gente pensar em uma saúde mental sem uma saúde física, e vice-versa.
Por isso a gente tem que ver sempre o ser humano de uma forma integral. Mente, corpo e o seu contexto social no qual está inserido. E tratar a mente é a mesma... Você não vai na academia, né? A pessoa não vai na academia, ela não vai... não faz uma cirurgia, você tá mal? Por que você não cuida da sua mente também, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, gente, pra gente falar. Eu acho que eu meio que consegui chegar mais ou menos em tudo que eu queria falar com vocês. Então, vamos desanuviar o clima aqui. Franco, me conta, como é que tá seu coração? Guilherme, dicas práticas. Gente, muito obrigado por vir aqui, pra gente poder falar sobre esse assunto. Considerações finais? Considerações finais. Acho que já foi tudo falado aqui, mas só repetir para o que você acabou de falar aí. A gente cuida do corpo e não tem esse cuidado com a mente, seja com que tipo de terapia for fazer, tipo de autoconhecimento, eu acho importante. E a gente tá falando de terapia, isso ajuda nas relações em geral, né? Porque você passa se entendendo melhor, você não joga questões que são suas pro outro. Eu acho que muitas vezes, muita gente que não faz terapia faz isso, sabe? A pessoa não sabe diferenciar o que é a questão minha e o que é do outro. Isso eu tô falando já além, fora as questões de saúde mental mais graves, de ansiedade, depressão, essas coisas. Então... tu falou considerações finais, então... Não, total. Já tô falando final. Tem que mudar de assunto, então, porque era outra consideração. Mas acho que é por aí. Esse mês aproveitar pra todo mundo levar esse tema a sério, sabe? Meu irmão mesmo, se ele tivesse acreditado, ele chegou a acreditar, mas acreditou tarde. Eu fiquei insistindo muito com ele, pra ele, pô, cara, faz um negócio, sabe? Tu não tá tão bem. Já há muito tempo ele tava... Mas ele já era assim há tanto tempo. Ele sofria com depressão há tanto tempo. A gente nem falava, nem sabia o que era depressão. Sabe? Que se ele tivesse falado, trocado ideia, ido num psicólogo, psiquiatra, cara, ele podia estar aí, um cara que tinha a vida toda pela frente. Então, se a vida dele não foi salva, espero que a gente possa salvar outras vidas falando cada vez mais disso, né? Guilherme. Uma coisa que é sempre bom lembrar é que quando a gente está falando com uma outra pessoa, a gente está falando com um ser humano. Esse lado humano, esse lado afetivo, que isso é importante a gente ter nas nossas relações, isso sim, isso pode vir a salvar vidas. Quando você está falando com uma pessoa com depressão, com ansiedade ou com ideação suicida, é uma pessoa em sofrimento. Importante, então, trazer essa questão da humanidade, da proximidade, do afeto, para que a pessoa ela se sinta minimamente acolhida, ouvida, mesmo que seja simplesmente para ficar ao lado dela para dizer: eu estou aqui com você no seu sofrimento. Isso tem um poder enorme. E, naturalmente, também o tratamento. Os tratamentos hoje em dia, tanto com psicoterapia, como também com psicofármacos, eles têm uma eficiência muito grande. É importante que as pessoas se conscientizem que, sim, é uma doença, sim, e tem tratamento. A pessoa não precisa escolher passar uma vida em sofrimento se tem a possibilidade de se tratar e ter uma vida um pouco melhor do que ela já tem. É uma fase, né? Vai passar. Assim, se você tiver disposto a tratar, a ficar bem, a buscar todos os recursos que tiver ao seu alcance para você ficar bem, vai passar. Tudo passa. Só uma coisa, aí que eu ia te falar. Eu costumo repetir que não vai passar. Tipo, tem gente que tem... Se você... Ele tava falando, eu sou completamente contra a medicalização da sociedade. Deu problema, remédio. No entanto... Tem gente que tem um desequilíbrio químico no cérebro e não vai passar. Então, por isso que eu não gosto de falar essa frase vai passar. Eu entendi o que você quis dizer, mas... Eu disse, vai passar se você procurar ajuda e se você perceber que é normal procurar ajuda, que é normal tomar um remédio se for o caso, que é normal fazer terapia, que todo mundo faz, que não é pessoal do universo com você. Tá todo mundo cagado, alguns mais do que os outros. E quando a gente fala sobre isso, a gente vai quebrando os tabus. Vou fazer aqui um quadrinho rapidinho e daí eu passo pro Pazotto, que é o recomenda ou não recomenda. Eu vou ler uns tópicos aqui e vocês falam recomenda ou não recomenda. Tomar que... Não, cada um de uma vez. Pra uma pessoa que
que ela quer ficar... Eu lembro que uma vez, Dr. Guilherme, você me disse uma coisa muito boa também, que foi... Eu acho que eu fiz terapia durante muito tempo com ele. Guilherme. Isso que eu falei. Como é que eu falo várias coisas? Fiz terapia há um tempo com o Guilherme. Eu lembro de uma vez que você me falou... João, eu acho que você está à beira de um processo depressivo. Você está à beira de entrar numa depressão. Mas tem algumas coisas que você pode fazer que vai te tirar disso. E foi muito bom pra mim. Então vamos lá. Pra uma pessoa que tá à beira de entrar na depressão, tomar 15 minutos de sol todas as manhãs. Vocês recomendam ou não recomendam? Recomendo, por que não? Recomendo. Praticar esportes. Recomendo total. Recomendo. Meditar. Recomendo. Ouvir a discografia completa do Jorge Versilo. Acho que não, acho que eu não vou recomendar. Recomendo, pode ser, vai dar risada. Se a pessoa gosta, se a pessoa tem prazer, sim, recomendo. Se entupir de carboidratos e cigarros. Você recomenda, Gui? Como profissional da saúde, não. Não? Não. Acordar de manhã e falar, quer saber? Vou fumar crack. Melhor não, né? Melhor não, né? E sair de casa e ver os amigos, mesmo que você não esteja com vontade. Sim, recomendo. Encontrar com pessoas, dar abraço em pessoas. Socar pessoas. Socar pessoas, maravilha. Cadeira. Pazoto, a gente tem alguns comentários aí na nossa live? Sim, nossa live tá fazendo sucesso. A Débora Veneziani, ela fez 2 perguntas. Primeiro, remédio é a única forma de tratar a depressão? E segundo, esses remédios podem causar dependência? Acho que temos uma pergunta pro Guilherme aqui. Acho que sim. Só a medicação não é suficiente. É necessário, é importante em muitos casos, mas hoje em dia o tratamento ouro, vamos dizer assim, para uma depressão é terapia e medicação, porque a medicação vai dar uma segurada nos sintomas, mas a mudança não vem com medicação. A mudança, ela pode ser promovida com uma terapia. E as pessoas têm muito preconceito com remédio também, né? Se for o caso, por exemplo, assim, se eu seguir o protocolo, procurei um terapeuta, psicólogo, ele falou, vai dar uma procurada no psiquiatra. A medicação psiquiátrica, ela evoluiu muito nos últimos anos. Existe um estigma daquela medicação da década de 70, 80, que o cara ficava dopadão e tal. Então, né? eu ouço gente falando assim, mas se eu tomar um remédio, eu não vou estar sendo eu. Não, você não está sendo você agora, meu querido. Você tem que tomar um remédio para voltar a ser você, se for o caso. Sim, é uma questão também de custo-benefício. Se aquela medicação possibilitar você ter uma energia de você conseguir sair da sua casa e ter uma atividade produtiva, veja, é uma questão de custo-benefício. Sim. Há um preconceito muito grande com a medicação, com aquela ideia, se eu tomar um antidepressivo, eu vou ficar pro resto da vida dependente do antidepressivo. Bem, não é bem assim. Há os tratamentos mais modernos que, fazendo corretamente, com acompanhamento do psiquiatra e a terapia, a pessoa não precisa passar a vida naquilo. A ideia é que a pessoa, em um determinado momento, ela deixe de tomar a medicação e, em função das mudanças promovidas que ela teve na terapia. Você falou sobre socar pessoas. Tem um tipo de pessoa que eu tenho muita vontade de socar, que é a pessoa que para de tomar o remédio do nada, assim. Não, tô bem, vou parar de tomar o remédio. Não rola, né? Tipo, que foi prescrito por um médico e daí fala assim, já tô me sentindo bom, então vou parar. Não dá vontade de socar essas pessoas, doutor Guilherme? Conta pra mim, você já sentiu vontade de socar alguém? Quem nunca, né? A pior coisa que a pessoa pode fazer é parar de tomar a medicação por conta própria de uma hora para outra, porque ela vai ter um efeito rebote do medicamento, ela vai estar abandonando o tratamento, então ela vai dar um pulo no vazio. Onde esse pulo no vazio vai dar, a gente não sabe. E tem uma coisa também sobre medicação. Tô falando agora por experiência própria. Que eu tomo um remédio, está aqui no meu bolso, inclusive, que eu trouxe. Quer fazer propaganda do laboratório? Não. Quem sabe você não recebe um carregamento por mês? Né? Quem sabe. O remédio que eu tomo, assim, o que você falou aí. Antes tinha aqueles barbitúricos, né? Que as pessoas ficavam igual zumbi. Os remédios eram muito mais pesados. E tem toda uma gama, caso seja necessário pro seu caso, de remédio. O que eu tomo, por exemplo, um remédio super tranquilo, não altera em nada, só... sertralina? Não, eu tomo lítio, carbolítio. É um complemento de lítio. E é super tranquilo, assim, não dá efeito colateral, não perco sono, não perco fome, não muda a minha personalidade, não... Então as pessoas já têm um preconceito mesmo, tipo, remédio pra cabeça, vai me deixar zoadão. Não é assim. Eu posso beber, por exemplo. O mesmo vale pra você, cuzão, que eu tenho vontade de socar também, que, vou tomar um Rivotril porque eu tô cansado pra dormir bem à noite e porque eu tô precisando dar uma desligada, então vou tomar esse remédio aqui, Tarja Preta.
Por que eu deveria socar essa pessoa, Dr. Guilherme? A automedicação é terrível, ainda mais nesse sentido, porque a pessoa ela não sabe como vai reagir àquela medicação no seu comportamento. Ok, ela pode ter um alívio ali imediato da sua ansiedade, ou para dormir, ou para ter alguma coisa. Porém, as consequências disso depois a gente não sabe. E normalmente as consequências não são muito agradáveis. Então, veja, o medicamento precisa ter acompanhamento. E também é sempre importante a gente lembrar que também apenas o medicamento não é o suficiente. Vejo pessoas que vão tratar a depressão apenas na base de antidepressivos e não fazem terapia. Sim. E o que leva a pessoa a Muita gente que eu conheço aqui, inclusive, viu? Porque a terapia que vai ajudar a pessoa a promover mudanças, o medicamento vai segurar os sintomas. Então, sim, tem tratamentos que são eficientes, que são eficazes e que não são... não tem essa destrutividade como as pessoas muitas vezes pensam. É uma questão de informação, é uma questão de procurar ajuda. Total. Então é isso, pessoas. Acho que ficamos por aqui. Foi muito bom falar. Vocês gostaram de falar sobre esse assunto? Bom. Acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sobre saúde mental, sobre depressão, sobre suicídio, sem tabu. Não é uma coisa a ser evitada falar. Vamos falar com leveza, com tranquilidade. Mais uma vez, é uma coisa que todo mundo tem, que todo mundo passa por isso, em maior ou menor escala. Todo mundo em algum momento se encontra deprimido em um momento da vida. Se você tá tendo umas ideias aí esquisitas, se você tá há muito tempo, não consegue sair de casa, com esse vazio aí que o doutor Guilherme acabou de falar, não se mate, você pode estar matando a pessoa errada. Procura ajuda, vamos conversar, vamos voltar à vida, vamos retomar essa vitalidade aí. Porque o mundo tá uma bosta, mas a gente pode se divertir junto, gente. Tá bom também, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Desliga, exclui as suas redes sociais, que isso só vai te gerar ansiedade, se for o caso. Tenta evitar essas coisas que te dão ansiedade. Bebe menos café, esse tipo de coisa, você que é ansioso. Toma sol e vamos todo mundo ficar bem, tentar ficar bem. Precisando de ajuda, liga pro CVV 188, falando de novo aqui. Procure um amigo, faz qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, fica vivo, tá bom? Segunda-feira a gente volta aqui às 4 horas da tarde com o podcast do João. Eu não gosto desse nome, eu acho que eu quero mudar esse nome. Eu vou merece pedir. mais, eu acho que você pode mais. Eu também acho. E era pra ser um podcast, mas, enfim, assunto pro Gui no consultório quando eu voltar daqui a um mês. Gente, brigadão, até a próxima. Beijão. Valeu.